dar início a essa gravação, professor André. Bem, eu cumprimento a todos, registro uma imensa alegria, professor André Ramos Tavares, em recebê-lo aqui no Centro de Ensino Superior de Brasília. Eu renovo as boas-vindas em nome da professora doutora Ani Ávila Assunção, que é a nossa coordenadora dos cursos de graduação e pós-graduação do nosso IESB. Cumprimento e saúdo os nossos queridos e queridas alunos e alunas, estimando tenhamos todos aqui uma manhã de muito aprendizado. Começamos hoje, professor André, o nosso semestre acadêmico, estamos vivenciando uma nova plataforma. Isso, em alguma medida, justifica dificuldades que muitos de nós tivemos nesse primeiro contato oficial com a plataforma, mas é uma alegria muito grande recebê-lo, registro uma vez mais. Professor André é um estudioso do direito constitucional, é um dos mais talentosos juristas da nova safra de constitucionalistas brasileiros, autor de inúmeras obras, ainda hoje dizia, professor, da sua masterpiece, o curso de Direito Constitucional, que já está na sua 16ª edição, se não estou enganado, e recomendava fortemente aos alunos, como livro base para acompanhamento da nossa disciplina, justamente pela qualidade, pela facilidade com que os temas foram desenvolvidos, com profundidade, com elegância, com erudição. Professor André ministra aulas na Universidade de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é livre docente, autor, enfim, de inúmeras obras, livros, artigos doutrinários, é, sem dúvida, uma grande referência na área do direito constitucional brasileiro. Professor André, ainda não fossem as tantas atribuições acadêmicas, preside a Comissão de Ética da Presidência da República e, gentilmente, aqueceu o nosso convite para estar hoje aqui conosco, dividindo reflexões, considerações acerca de um tema sempre atual, que é a jurisdição constitucional e democracia. Eu dou as boas-vindas aos professores, vejo aqui entre nós também o professor ministro Alexandre Agra Belmonte. Ministro Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo. É uma alegria, professor André, ouvi-lo uma vez mais, a palavra está contigo, pelo tempo que entender razoável para enfrentamento de um tema tão complexo quanto rico e relevante como esse a que me referi. Jurisdição constitucional e democracia. Muito obrigado, professor Douglas. Bom dia a todas e a todos. Eu, inicialmente, queria também agradecer o convite, essa oportunidade de poder estar aqui conversando um pouco sobre esse tema. Então, agradecer, em especial, o meu agradecimento, claro, ao professor, nosso ministro, Douglas Alencar Rodrigues, uma pessoa por quem tenho grande admiração também, e com quem tenho convivido ao longo de alguns anos, né, doutor Douglas, tive essa oportunidade e certamente sou também um grande admirador do seu trabalho. Eu queria também aproveitar e cumprimentar as professoras, os professores aqui presentes, todas as alunas, os alunos, dizer que para mim também é um momento em que eu posso, a gente pode tentar aqui estabelecer também uma conversa, né, fico desde logo à disposição ao final para algum debate, se houver essa possibilidade de tempo, inclusive. Nosso tema de hoje, que é a democracia, aliás, a jurisdição constitucional e a democracia, foi o tema proposto para a minha exposição de hoje, aqui com vocês, no IESB, e eu vou procurar dividir essa minha fala em dois grandes momentos, por assim dizer, né? Eu primeiro queria falar um pouquinho sobre essas relações do ponto de vista de um quadro geral, vamos dizer assim, né? De um ponto de vista mais mundial, né? Para nós entendermos essas conexões que nós temos feito aqui no Brasil e que o próprio tema em si já sugere que existam, essas conexões talvez façam parte de um movimento maior, né? As dificuldades que nós sentimos aqui no Brasil talvez não sejam só dificuldades aqui do Brasil, né? Então, eu queria, numa primeira parte dessa minha fala de hoje, tratar desse tema muito
rapidamente. Claro, o tema ele é muito extenso e permitiria várias abordagens diferentes, né? Eu vou escolher uma, e dentro dessa abordagem vou procurar falar daquilo que eu acho que é mais essencial, claro, né? E na segunda grande parte aí dessa minha fala, então eu vou trabalhar a questão nacional, né, professor Douglas, falar um pouquinho de como é que nós chegamos a esse estado de coisas, vamos dizer assim, a essa situação na qual o Supremo, nós conversávamos até aqui um pouquinho antes, essa situação na qual o STF hoje está diretamente relacionado com a democracia aos olhos de todos, né? Não é mais apenas uma questão de abordagem teórica, né, de uma sustentação de uma tese, de importância democrática do STF, ou de participação democrática, ou de suposta interferência na democracia, né? Hoje, isto faz parte das principais manchetes e o faz justamente porque se trata de uma realidade, né, para muitos de um problema, e, portanto, vou tentar falar um pouquinho sobre isso também. Vou aqui fazer escolhas, né, sobre o que falar, porque também aqui haveria muita coisa para ser dita, né, inclusive eu acabo, tenho até um semestre inteiro que, por vezes, eu dedico, né, na minha disciplina para falar justamente sobre esses assuntos, né? Então, farei algumas escolhas. E aí, então, eu inicio só aqui relembrando com vocês, né, diversas manifestações que nós tivemos ao longo, inclusive, do ano passado, já de novo neste ano, né? Portanto, algo que não tem arrefecido, pelo contrário, tem se expandido, que são manifestações contrárias à própria existência do STF. Muitos vão lembrar aqui, né, de cartazes levados por manifestantes às ruas, que muitos pedindo o fechamento do STF, né? E então então só para a gente aqui iniciar, não é, com essa imagem mental, eu sei que muitos vão se relembrar disso, né? Para a gente entender do que nós estamos falando quando estamos falando da jurisdição constitucional e da democracia, né? Hoje, ao falar da jurisdição constitucional, eu vou acabar me restringindo mais ao STF, que é quem realiza a jurisdição constitucional em caráter definitivo. Muitas outras abordagens seriam possíveis, incluindo o próprio judiciário de uma maneira geral, né? Mas, devido aí a um recorte por conta do nosso tempo, então eu vou abordar a questão da jurisdição constitucional a partir do STF, né? E aqui já é importante eu fazer a seguinte colocação. No Brasil, vamos relembrar que o Supremo Tribunal Federal exerce jurisdição constitucional, e é uma jurisdição constitucional em caráter definitivo, e é isso que o diferencia e torna, obviamente, mais atenta à nossa análise, mais focada no Supremo, né, já que se considera que o STF no Brasil ele faz esse fechamento, né? Quem dá a palavra final, inclusive sobre interpretação da Constituição, ou pelo menos tem sido, o Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de ocorrência, né, de uma instituição que, dentro do sistema, oferece a última interpretação sobre o significado da Constituição, é muito importante. Eu tenho incluído esse assunto dentro da jurisdição constitucional, né, para falar de uma maneira mais simplificada, né, porque, de fato, nós não podemos apenas enfrentar o Supremo como se ele apenas fizesse controle de constitucionalidade de leis, né? Na verdade, ao fazer o controle de constitucionalidade de leis, o Supremo interpreta a Constituição e o faz em um caráter que é considerado definitivo, e muitas vezes, né, e com isto, ele determina poderes aos demais poderes, retira poderes, faz delineamento de outras funções de Estado ou da Federação. Então, esse é um ponto importante, né?
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que faz a jurisdição constitucional, que exercita a jurisdição constitucional, dentro desse elemento, dentro dessa situação, ele faz a interpretação final da Constituição, né? Isso lhe confere uma posição, digamos, de proeminência dentro do sistema, né? Isso lhe dá a ele, ao Supremo, uma posição de grande destaque para dentro do sistema, dentro dos poderes, né? E não foi por outro motivo que muitos autores já há muito tempo indicam que se trataria de um quarto poder, né? O Supremo, não, esse tipo de jurisdição constitucional, né? Esses autores estão falando em geral, né? Ou seja, estão falando dos órgãos que, em geral, exercem essa chamada jurisdição constitucional. Então, vamos falar um pouquinho mais dessa jurisdição constitucional. Essa jurisdição constitucional, né, ela pode ser feita tanto para casos concretos, aqueles casos, né, que vão ao judiciário, né, como nós estamos aqui, eu estou aqui falando para os alunos, né, me permito, então, retomar esses esclarecimentos. Certamente muitos já sabem, outros ainda não, mas no Brasil, o Supremo Tribunal Federal ele recebe os recursos dos casos concretos e decide especificamente para as partes envolvidas, né? E ele só faz isso quando há uma questão constitucional envolvida. Por quê? Porque ele é um intérprete e o guardião da Constituição, né? Então, é possível chegar a ascender ao Supremo Tribunal Federal, no seu caso concreto, né, desde que haja uma repercussão do caso, né, esse foi um elemento introduzido mais recentemente no sistema, com a emenda constitucional 45, mas é importante saber que o Supremo toma decisões para casos concretos, né, toma decisões dirigidas apenas às partes envolvidas, portanto, solucionando para uma disputa entre A e B, né, quem tem o direito, qual o limite do direito, como deverá ser exercido, né? Então, uma jurisdição, digamos, típica, né, é a jurisdição no sentido de dizer o direito ao caso concreto, aquele conceito base de jurisdição. Mas esse mesmo Supremo Tribunal Federal faz controle abstrato, ou seja, faz a jurisdição constitucional abstrata, ou seja, ele recebe ações diretas, que não chegam a ele via recurso, chegam a ele diretamente. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele pode ser acionado diretamente por algumas autoridades, né? E aí essas autoridades, que não muitas, são poucas autoridades, estão enumeradas no artigo 103 da Constituição, juntamente com algumas entidades organizadas da sociedade civil, né, como partidos políticos, confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, essas são as entidades que podem acionar diretamente o Supremo para que o Supremo exerça a jurisdição constitucional direta, né, que a gente chama de abstrata, para avaliar a constitucionalidade de leis. E o Supremo pode, nesse contexto, anular as leis, né, determinar que essas leis, sendo inconstitucionais, não devam ser cumpridas, inclusive com caráter retroativo, né? O que isso quer dizer? Inclusive, fazendo com que elas sejam consideradas nulas desde a edição das leis. Portanto, numa tentativa, inclusive, de se eliminar todos os efeitos que essas leis possam ter tido, não é? Então, essa é a primeira consideração inicial que eu queria fazer, professor Douglas, até porque eu acho que muitos dos alunos, né, talvez estejam aí ainda nos anos iniciais, não é? Então, a jurisdição constitucional no Supremo Tribunal Federal que nos interessa, né, é essa jurisdição constitucional que o Supremo tem exercido para controlar as leis, né? E ao fazer isso, insisto, volto ao primeiro ponto da minha fala, o Supremo interpreta a Constituição. Então, ele não está só apenas afastando uma lei ou dizendo que a lei é inconstitucional, ele também está dizendo qual é o significado da Constituição e por conta do significado X da Constituição é que a lei é inconstitucional, né? Isso é muito importante porque aí reside, no meu modo de ver, grande parte deste poder do Supremo Tribunal Federal, né? Que é o de dizer a Constituição
e ao dizê-la e vincular os demais poderes, acaba sobrepondo-se os demais poderes, né? Depois nós vamos ver que tem mais um aspecto, que é o do chamado ativismo, né? Muitas vezes o Supremo faz isso de maneira excessiva, na visão de alguns, né? Em algumas outras situações ele faz isso de maneira que interventiva, né? De maneira a intervir demais nos demais poderes, também na visão de muitos analistas, mas a gente chega lá. Então, o segundo e último ponto inicial que eu queria esclarecer aqui com todos é o da democracia, né? Então, o tema de hoje é jurisdição constitucional e democracia. O segundo ponto sobre a democracia, né, antes de eu entrar nas conexões entre jurisdição e democracia, eu queria aqui aproveitar as lições que eu sempre relembro sobre as ondas, as três grandes ondas de democratização, do Samuel Huntington, né? Então, o Samuel Huntington nos diz que houve três ondas desse processo de democratização do mundo, né? Na primeira onda, ele inclui aí, nós teríamos, claro, Estados Unidos e Europa, né? Nós estamos falando aí de algo que vai até 1920, aproximadamente, né? Então, até a década de 20. Depois nós temos a segunda grande onda do processo de democratização, que se dá a partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial, e aí ela se caracteriza pela redemocratização de países como a Itália, né? Abandonando o fascismo, a Alemanha abandonando o nazismo, o Japão, e também o processo que ocorreu de descolonização de países da África e da Ásia. Então, um processo de democratização, uma segunda grande onda, né, que vai ser um movimento mundial de intensificação da democracia pelo mundo. E a terceira grande onda que ocorreu tendo como ponto inicial a Revolução dos Cravos, né, em Portugal, em 1974, que vai resultar na Constituição de 76, depois na Espanha, então a retomada democrática também na Espanha, em 78, a Grécia e a América Latina, né, nessa terceira onda, quando na América Latina os países que haviam se militarizado, né, com ditaduras militares, retomam o processo democrático. Bom, esse processo de democratização, vamos lembrar aqui, é importante a gente acentuar que a democracia, ela não se caracteriza apenas pela possibilidade de exercer o direito ao voto, à escolha de representantes, né? Claro que isso é um ponto importante, essencial, mas ele não é digamos, o ponto final desse processo, né? O processo de democratização, ele também se identifica em outros níveis, né? Então, esse é o primeiro nível apenas, né? Um segundo nível é o momento em que o país respeita os direitos fundamentais, né? Em que o país ele cria mecanismos para implementar e realizar os direitos fundamentais e, sobretudo, um processo ainda maior aprofundamento da democracia se dá quando há maior nível de participação do povo, né, na tomada das decisões, mas não apenas, mas também no controle das decisões, né? Então, a democratização, né, ela é um processo contínuo, né, ela não se esgota, certamente, no momento em que se assegura o direito ao voto da população, né? Bom, essas três grandes ondas, todas elas a elas se seguia um processo de contra-democratização, né? Em todos esses momentos houve um momento contrário, né? Tanto que depois da primeira onda, né, nós tivemos a Alemanha nazista, o fascismo, né, e, enfim, tantos outros contextos ditatoriais na própria Europa, né, o franquismo, o Salazar, enfim, então
nós tivemos realmente uma contra-onda, né, de democratização. E, para muitos autores, como o Larry Diamond, hoje nós vivemos um processo de recessão democrática, né? Então, nós estamos assistindo a uma contra-onda de democratização pelo mundo, né, com vários países, infelizmente, perdendo o seu status, inclusive, de democracias, né? Bastaria recordar aqui caso mais recente de Mianmar, né, em que houve um golpe militar, um argumento absolutamente estúpido de acusação, né, da autoridade representativa da democracia. Bom, dito isso, então, nessa primeira abordagem, para a gente falar um pouco do que é essa democracia, eu fecho esse primeiro panorama com uma citação do Gustavo Zagrebelsky, né, que foi um grande professor, um professor bastante reconhecido na Itália, foi um presidente do Tribunal Constitucional italiano. E o Zagrebelsky diz o seguinte, né, a democracia não é apenas questão de regras formais, mas também de condições materiais de existência, né? O trabalho é a primeira destas condições, né? Aqui para também referir a importância, né, homenageando também aqui a Justiça do Trabalho, né, o professor Douglas, nosso ministro, sabe bem disso, quer dizer, as condições de existência, quer dizer, a preocupação do Estado com as condições de existência do seu cidadão, as condições mínimas, que eu nem gosto dessa expressão, né, o Estado tem que oferecer o máximo que ele puder para a dignidade do cidadão, não o mínimo, mas o que é importante aqui nessa fala do Zagrebelsky, né, quer dizer, um dos pontos que a gente às vezes esquece, né, que a busca pelo trabalho, pelo emprego, é uma questão não só de subsistência, né, de dignidade das pessoas, mas também é uma questão que diz respeito à própria vida digna, né? Não só para que as pessoas tenham condições de prover a si e aos seus familiares, mas também, né, por uma questão de existência pessoal no sentido profissional, no sentido de plena realização da personalidade da pessoa, né? Então, a busca do emprego e a Constituição brasileira fala disso expressamente, então isso não é uma questão teórica, não é porque é um gosto, né, de algum autor, né? Não, a Constituição brasileira, inclusive, traz isso de maneira expressa, né? É um dever do Estado, a busca pelo pleno emprego, porque isso não é uma questão utópica, isso faz parte da realidade, não é? De uma necessidade real para as pessoas. Então, eu vejo aqui, né, um aspecto importante de entrelaçamento com a democracia. Essa é uma questão da democracia, como diz o Zagrebelsky, né? Bom, então com isso eu fecho essa primeira abordagem, né, sobre esses dois pontos do nosso tema de hoje, só para fins de, digamos, de nos contextualizarmos melhor, a questão da jurisdição constitucional e a questão da democracia. E aí, então, eu inicio já esta primeira grande parte que eu havia mencionado da minha fala, que é o quadro geral, né, o quadro geral da jurisdição constitucional. Isso para dizer o seguinte: a jurisdição constitucional, e vamos estar falando agora dos tribunais constitucionais pelo mundo, das Supremas Cortes pelo mundo, né? No início, quando elas foram pensadas, quando elas foram criadas, isso vai acontecer especialmente com a Constituição norte-americana, que é de 1787, quando é criada a Corte Suprema dos Estados Unidos, e muito mais especialmente ainda, né, a partir de uma decisão dessa Suprema Corte dos Estados Unidos de 1803, mas aí é uma situação bastante localizada no território norte-americano, né, isso não vai de imediato se difundir pelo mundo, mas a verdade é que nós já temos nos Estados Unidos esse primeiro modelo de Tribunal Supremo, que nós vamos copiar. O nosso Supremo Tribunal Federal aqui é uma certa cópia, né, feita em 1891,
especialmente pelas lições, né, e pela obra do Rui Barbosa, né, essa meio que uma transposição dessa Corte Suprema para o modelo brasileiro, mas na verdade é que nós já temos, então, no início do século XIX, firme aí um modelo de Suprema Corte dos Estados Unidos, e um modelo de Tribunal Constitucional que vai surgir só em 1920, na Áustria, vai demorar um pouquinho para se difundir, inicialmente ele vai se difundir para países como a Espanha, e na década de 30, e depois, em seguida, para outros como a Alemanha e Itália. Aliás, em 1920, que é essa data importante, que é quando se cria o primeiro Tribunal Constitucional do mundo, e isso é feito na Áustria, por obra do Hans Kelsen, né? Hans Kelsen, que foi o grande artífice da criação do Tribunal Constitucional na Áustria, e que depois, por obra até dos seus discípulos, o Hans Naviaski na Alemanha, leva isso para a Alemanha, o Pierre André leva isso para a Itália. Então, vai se difundir, esse modelo vai circular, mas o que é mais importante, que eu quero acentuar agora, é o seguinte: essas cortes todas, no início, elas não foram conflituosas. Por que eu estou dizendo isso? Todo mundo já sabe, né? Porque nós temos um momento conflituoso no mundo, não só no Brasil, envolvendo as cortes constitucionais e as Supremas Cortes, né? Então, é interessante nós registrarmos que, num primeiro momento, essas cortes não foram conflituosas, né? Aliás, no modelo norte-americano, sempre se disse que nós estávamos, a Corte Suprema criada, né, ela era o menos perigoso dos ramos dos três poderes, era o menos perigoso. Aliás, é o título de uma famosa obra, né, The Least Dangerous Branch, do Bickel, uma obra sempre citada aí, que, na verdade, o título, ele nos oferece aquilo que eu estou querendo aqui reforçar, que é a não conflituosidade dessas cortes, nessa etapa, digamos assim, da humanidade, né? Então, muitas dessas cortes, depois, a própria ideia de tribunais constitucionais, que foi se difundindo pela Europa, e hoje a maior parte da Europa adota tribunais constitucionais, essas cortes, por exemplo, de Portugal, né, praticamente nem faziam uso de todos os poderes que tinham, né? A mesma coisa aconteceu com a Corte da Noruega, do Tribunal Constitucional da Noruega. Outras nem chegaram a ter tempo de fazer uso. Aliás, a própria Áustria, né, que eu mencionei, que em 1920 criou pela primeira vez esse Tribunal Constitucional, né, depois com uma emenda, em 1945, isso acabou se dissolvendo, ela nem teve tempo de usar poderes, ou no Brasil mesmo, né? No Brasil, vejam que, e eu vou usar de novo o título de uma obra, professor Douglas, para ilustrar o que eu quero dizer, né? O título da obra agora é do Aliomar Baleeiro, né? O STF, esse outro desconhecido, quer dizer, isso demonstra bem, né, que essas cortes, elas não estavam no centro das atenções, né, professor Douglas, não exerciam digamos, a conflituosidade, muito pelo contrário, tinham, de maneira bastante visível, uma atuação reservada, muitas vezes de self-restraint, quer dizer, de autocontenção, não é? E, portanto, esse era o modelo que circulou no mundo, né, e assim permaneceu. Mas houve uma transformação, né? E aqui é o meu ponto. Quando ocorre essa transformação? É isso que nós precisamos entender. Esse modelo vai ser, esse modelo que, digamos, é um movimento mundial, né, como eu acabei de expor, vai começar a sofrer uma profunda mudança após a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Porque após a Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos, claro, constituições novas, aliás, a própria Constituição da Áustria, que eu mencionei agora, de 45, né, o Japão, em 47, uma Constituição praticamente redigida aí à força pelos Estados Unidos, a Constituição da Itália, de 48,
em que só em 1900, que já previa a Corte Constitucional, mas cuja Corte Constitucional só veio a ser implantada efetivamente em 1956, né, apesar da Constituição da Itália falar dela em 48. A Constituição da Alemanha, de 1949, que é a famosa Constituição de Bonn, que também prevê o Tribunal Constitucional, e esse é o nosso ponto importante, um Tribunal Constitucional que, aliás, também só foi criado em 1951, na prática, né? Constituição da Índia, de 49. Então, a gente verifica que, após a Segunda Grande Guerra Mundial, os tribunais constitucionais, eles se difundiram mais, passaram a integrar as constituições e passaram a fazer isso em caráter de, como tendo um caráter essencial à democracia. E aí surge um novo paradigma. Esse novo paradigma, nós devemos muito à Constituição, a Constituição e a prática alemã, né? Então, a circunstância, vejam só que interessante, muitas vezes vocês vão se deparar com lições alemãs de jurisdição constitucional, vocês vão ver, inclusive, muitas referências nas decisões do Supremo, a doutrina alemã, até às vezes as decisões do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Isso tudo não é uma mera questão de preferência individual, né? Isso tudo faz parte de um contexto maior, de um movimento, de um grande movimento mundial, né? Isso tem as suas explicações. Claro que em alguns momentos pode ser preferência, né, por exemplo, de algum julgador, né? Mas isso, de alguma maneira, se encaixa nesse movimento que eu estou tentando agora trazer aqui. Qual foi esse movimento? É que a Alemanha, né, nesse processo posterior ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, né, nesse processo de democratização da Alemanha, de retomada democrática da Alemanha, né, houve uma grande pressão, né, para que a Alemanha seguisse de maneira muito estrita os padrões democráticos, tendo em vista o que havia acabado de acontecer, as atrocidades todas que foram realizadas pela Alemanha, né? Então, as forças aliadas que impuseram que a Alemanha seguisse essa cartilha estrita, né, e respeitasse todos os parâmetros democráticos, né, nesse contexto entra e passa a ter uma função extremamente importante o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, né, ou seja, o Tribunal Constitucional criado na Constituição Alemã de 1949. Por que esse Tribunal Constitucional assumiu importância? Porque, em parte, se debitou a falta de instrumentos do tribunal anterior para impedir, como uma das causas, né, que não permitiram ao tribunal anterior impedir a ascensão, né, do nazismo. Então, a Corte Suprema da Constituição de Weimar, que era uma corte constitucional também, né, não tinha instrumentos, ou se entendeu que ela não tinha os instrumentos devidos, além de a Constituição ter brechas indevidas, né, para fazer cumprir e exigir a democracia. Então, quando se cria a Constituição de 49, em resposta, né, como uma Constituição resposta à ditadura, é uma Constituição resposta ao nazismo, se inclui o Tribunal Constitucional como um órgão técnico e se oferece a esse tribunal todos os instrumentos necessários para que ele possa fazer controle, né, o controle, inclusive, que fará de partidos políticos que não andem, digamos, na cartilha democrática, né? Então, aí se encontra uma das facetas desse Tribunal Constitucional que vem com toda a força criado em 1949 na Constituição, né, e, como eu já disse, implantado na realidade em 1951 apenas. Mas esse tribunal ainda vai demorar muito para ele, digamos, tomar se empoderar, não é? Se experimentar na sua vivência, usando esses instrumentos, né? E efetivamente ocupar essa posição, né?
Isso não ocorre, portanto, num primeiro momento. Não é na década de 50, aliás, nem na década de 60. A partir da década de 70, que o Tribunal Constitucional Federal Alemão assume essa suma importância como elemento essencial da democracia, né? Então, esse Tribunal Constitucional Alemão, ele vai passar a servir de paradigma. É importante a gente lembrar que o Tribunal Constitucional Alemão teve que enfrentar questões de altíssima relevância jurídica, né? Como, por exemplo, a solução dos problemas trazidos pelo nazismo, né? Muitas vezes o cumprimento de ordens de um Estado que, em determinados pontos, exercia, sim, o que estava previsto em leis, em decretos, né? Um Estado, portanto, supostamente de direito, né? Que praticava atrocidades. Então, isso foi levado e chegou ao Tribunal Constitucional da Constituição de Bonn, né? E o Tribunal Constitucional não tinha nenhum parâmetro no mundo para responder essas altas indagações jurídicas, né? Então, ele foi construindo a sua, digamos, autonomia, foi construindo a sua legitimidade técnica, a sua legitimidade democrática, sobretudo, ao ponto em que, num determinado momento, se passou a reconhecer que não haveria democracia na Alemanha sem o Tribunal Constitucional. Aliás, o Tribunal Constitucional passou a ser considerado um indicador de democracia nas constituições que o adotassem. Isso tudo se deve exatamente às atividades realizadas pelo Tribunal Constitucional Alemão, né? Não foi digamos, uma questão teórica apenas, não é apenas um ponto de vista, não é? Isso é uma realidade, né? Então, esse Tribunal Constitucional vai influenciar muitos outros países, muitos outros tribunais, né? Vão seguir o modelo democrático, e para provarem, ou para tentar provar que esses países realmente estão no processo de democratização, eles incorporaram o mesmo modelo da Alemanha, ou seja, um modelo em que o Tribunal Constitucional é dotado de grandes poderes, grandes capacidades e exerce, na prática, na realidade, um grande poder de controle da democracia, de colocar a democracia assegurada, né, protegida. Então, isto chegou ao ponto em que a Alemanha chegou a banir partidos políticos que eram opositores da liberdade e da ordem democrática, né? Eu acho que isso é até um ponto importante, eu acho que até uma lição, isso é uma lição antiga da Alemanha, que talvez servisse hoje ao país, ao Brasil, inclusive, que antecipa um ponto de vista meu, que é a possibilidade de que o tribunal controle, né, partidos políticos que se voltem, inclusive, contra os seus próprios pressupostos, que são a existência da democracia representativa, né? Não faz sentido, numa democracia, no meu modo de ver, tutelarmos uma democracia chamada de partido político, partidos que, eu estou falando por hipótese, né, não estou reconhecendo nenhum caso na atualidade, mas há muitas situações em que organizações parecem hoje atacar a democracia como se os inimigos estivessem aí, né, na liberdade e na representatividade, né? Bom, então aqui, voltando, a Alemanha se torna paradigma, a democracia alemã se torna paradigma a partir dessa atuação intensa do Tribunal Constitucional em defesa da democracia, que nada mais é do que não apenas a defesa do direito ao voto, mas também a defesa dos direitos fundamentais, que são implementados de maneira intensa pelo Tribunal Constitucional alemão. É um exemplo de um tribunal que efetivamente fez valer os direitos fundamentais. Aliás, nós aqui somos devedores, não é, o Tribunal Constitucional alemão, aliás, todos os países, né, em termos, por exemplo, de estudos de dignidade da pessoa, o que é a dignidade da pessoa humana, o que é a proporcionalidade na restrição de direitos fundamentais, tudo isso nós devemos à jurisdição e à construção do Tribunal Constitucional alemão. Tanto que o tribunal vem designado por alguns autores como, alguns anos atrás, né, essa já é uma doutrina de alguns anos atrás, né,
vinha designado como o tribunal mais poderoso do mundo. E aqui eu faço uma referência que me parece muito interessante para a gente entender o tema, que é o seguinte. O tribunal alemão é um dos mais poderosos do mundo, ou era, pelo menos, depois a gente acabou assistindo diversos outros tribunais assumindo umas posições ainda mais vanguardistas, vamos dizer assim, como o próprio STF no Brasil, mas eu chego lá, né? Mas vamos ficar aqui com esse momento ainda anterior em que o tribunal mais poderoso do mundo é o Tribunal da Alemanha, né? Cercado de vários instrumentos, municiado pela Constituição de 1949, apoiado integralmente pela democracia alemã, pelas demais instituições, pelos demais poderes, e respeitado, sobretudo, questão de legitimidade. Bom, por que eu estou retomando esse ponto? Porque me parece muito oportuna uma análise que foi feita pelo Michel Rosenfeld, com quem, aliás, eu tive a oportunidade de estar, eu fui professor convidado lá na Cardozo School of Law, em Nova York, onde o professor Rosenfeld leciona, e é uma das maiores autoridades em constitucionalismo comparado, o professor Rosenfeld, e tive também a oportunidade de publicar um texto dele numa obra que eu coordenei sobre justiça constitucional no Brasil, justiça constitucional no mundo, né? E nesse texto, o professor Rosenfeld lembra o seguinte, mas como é isso, né? Quer dizer, o tribunal mais poderoso do mundo, da Alemanha, sofre tão poucas críticas, enquanto que a Corte dos Estados Unidos, que sempre foi self-restraint, sempre se conteve, né? Sempre foi mais discreta, sempre assumiu um papel até de respeito ao legislador, e etc., é uma das mais criticadas do mundo, né? E ele dá uma resposta que me parece a mais adequada, inclusive serve já para nós entendermos um pouco essa segunda parte da minha fala, que é quanto ao Brasil, né? Que é a seguinte, uma Constituição que adota muitos princípios, ou que como muitos querem, e usam outra terminologia, que adota muitos valores, né? Se não há na sociedade uma identidade moral forte, se essa sociedade, pelo contrário, tem forte divergência moral, se essa sociedade é altamente conflituosa, não é? Se essa sociedade tem uma divergência moral sobre quase todas as grandes questões, então, se a gente tem uma Constituição que tem essa abertura, né, essa Constituição ela se politiza. Essa Constituição, né, que quer assumir tantos e tantos valores, se esses valores não são necessariamente unânimes, vamos traduzir dessa maneira, para simplificar, essa Constituição se politiza. O tribunal, que é responsável por defender essa Constituição, se politiza também. Então, o que acontece na Alemanha, diz o Rosenfeld? Olha, na Alemanha, a Alemanha ela tem uma certa coerência, vamos dizer assim, uma certa harmonia, ou tem uma grande harmonia, né, com relação aos valores que estão na Constituição. Ela não é uma sociedade de divergência, é uma sociedade de convergência, né? Ela entende que aqueles valores que estão na Constituição são realmente para serem seguidos, são os valores da sociedade alemã. Isso tem um motivo histórico, não dá tempo de eu ficar falando disso aqui, mas seja para o bem ou para o mal, seja qual for a opinião, a verdade é que, seja qual for a opinião sobre se isso é bom ou ruim, né, a verdade é que a sociedade alemã é mais homogênea, é isso que ele está falando. Então, a crítica ao Tribunal Constitucional é menor, ainda que o Tribunal Constitucional fique impondo valores. Por quê? Porque o Tribunal Constitucional impõe os valores que estão na Constituição, que são os valores também alinhados à sociedade. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é a sociedade da divergência, né? A sociedade do conflito. Então, toda vez que o tribunal, que a Suprema Corte tenta impor um valor, ainda que ele esteja consagrado na Constituição, isso gera um conflito, né? É automático. Por quê? Porque a Constituição se politizou e, ao fazê-lo, né, ela poderia ter, digamos assim, uma menor carga valorativa, mas ao fazê-lo, ou a Suprema Corte, ao fazer isso, né, politiza necessariamente as discussões. As discussões elas são largas nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a gente tem essa diferença, que o Rosenfeld, me parece, acentuou muito bem, né, para entender porque há uma grande variação de
posturas críticas e posturas não críticas ao longo de diversos países que adotam os mesmos modelos, né? Então, isso só confirma o que a gente já sabe, né? Quando você coloca uma instituição, ou copia uma instituição de outro lugar num país, não quer dizer que os resultados serão os mesmos, não serão mesmo, né? Aliás, a gente tem aqui vários exemplos do Brasil, nós copiamos instituições estrangeiras achando que essa é a solução, e dificilmente elas se desenrolaram da forma como se imaginava que isso ocorreria. Então, voltando aqui ao nosso tema, né, que é o que nos interessa hoje, aqui para finalizar essa parte, eu dizia então que diversos países pelo mundo copiaram esse modelo alemão, né, apesar disso que eu acabei de dizer que deveria ter sido observado também nessas cópias, não foi, né? Então passou a se copiar porque se entendia que esse era o modelo da democracia. Então, se é o modelo da democracia, estamos procurando democracia, vamos adotar. Foi o que os países do leste europeu fizeram. Então, em alguns casos, inclusive, copiaram diretamente o modelo do Tribunal Constitucional Alemão. O caso da Espanha, Coreia, Rússia, simplesmente implantaram nos seus países o que havia sido criado na Constituição de Bonn da Alemanha, a Constituição de 1949. Outros países copiaram indiretamente, né? Mas também copiaram porque copiaram um país que, por sua vez, tinha copiado a Alemanha. Então, o caso da Indonésia, o caso da Tailândia, só para citar alguns, né? E, por fim, mais recentemente, os países todos do leste europeu. Aliás, os países do leste europeu fizeram algo muito curioso, que é a tentativa de, digamos, de dar um salto no tempo, utilizando a própria jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, né? Então, eles não só criaram seus tribunais constitucionais à moda do tribunal alemão, como também se apropriaram de toda a jurisprudência que foi desenvolvida aí ao longo de quase 50 anos, né, pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, né, e com isso imaginando que eles poderiam alcançar mais rapidamente esse estágio civilizatório, esse processo de democratização profundo que foi experimentado pela Alemanha graças ao Tribunal Constitucional Federal Alemão. Obviamente que não foi só apenas o Tribunal Constitucional Federal Alemão, mas ele foi entendido, hoje é o nosso tema, e foi entendido como sendo um dos índices, dos grandes índices de existência de democracia. Bom, isso tudo, pessoal, nos leva a... Isso tudo levou o mundo em geral, né, e mesmo aqueles países que não adotaram um tribunal constitucional, mas que têm supremas cortes, como o Brasil, né, passaram a olhar para a Alemanha, passaram a verificar essa capacidade ampla do Tribunal Constitucional Alemão e passaram a incorporar também aqui e em outros países alguns desses instrumentos, né? Isso assim, inequívoco, não é inquestionável, né? Nós, inclusive, chegamos a importar instrumentos típicos do modelo alemão, né? Então, de novo, o paradigma alemão, ele foi mundialmente referido, foi utilizado à exaustão por diversos países, né? E hoje nós já estamos num estágio mais avançado do que isso, porque esses tribunais, inclusive agora falando já do nosso Supremo Tribunal Federal, que é essa minha última parte da minha fala, já me encaminhando aí para uma finalização, professor Douglas, a gente tem esta incorporação feita algum tempo atrás, já alguns anos atrás, e ela já se desenrolou dentro do nosso ambiente, né? Ela já promoveu outras, digamos assim, outras ações progressivas, né? Ela já se expandiu aqui dentro, né? Nós incorporamos, né? E depois fomos, vamos dizer assim, expandindo esse assunto, né? Alguns dos instrumentos. Então, vejam, por exemplo, que nós passamos a incorporar a declaração de inconstitucionalidade sem pronunciar nulidade, nós temos o apelo ao legislador, que foi um instrumento típico do tribunal alemão, não, uma decisão do Supremo que apela para que o legislador melhore a legislação antes de declarar a legislação inconstitucional. Nós temos aí as audiências públicas feitas pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma regra quase parlamentar, né? Você chamar a sociedade, ou representantes autorizados da sociedade, ou pessoas de conhecimento na matéria, mas que são externas ao judiciário, são externas à causa em si, vamos dizer assim,
né, para se manifestarem no Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso vai fazendo com que o Supremo, né, eu já estou falando direto agora do Supremo, o Supremo se aproxime muito, inclusive, de uma atuação parlamentar, né, na forma, né? Vamos ouvir, né? Só recentemente o Congresso Nacional instituiu uma comissão para ouvir a sociedade, né, no processo legislativo, inclusive para receber iniciativas legislativas da sociedade. E o Supremo fez isso também, né? Há decisões do Supremo que expressamente dizem que o Supremo recolhe opiniões da sociedade, ouve a sociedade antes de proferir suas decisões, algo típico do Congresso, né? E mais do que isso, nós sabemos que o efeito erga omnes, praticamente quase todas as decisões do Supremo hoje, quase, né, são decisões com efeito erga omnes. O Supremo ele próprio agora decide quando as suas decisões têm ou não efeito erga omnes, né? O efeito erga omnes é o efeito típico da lei, né? Esse é o típico efeito da lei, isso foi criado pelo Kelsen, na sua teoria, né? Então, nós concedemos, claro, isso não é obra originária do Brasil, mas o tribunal tem esse poder de atribuir às suas decisões os mesmos efeitos jurídicos das decisões do Congresso Nacional, que é o erga omnes, e nós fomos além, né? Nós criamos o efeito vinculante, né? Eu costumo lembrar que nem a Constituição tem efeito vinculante, né? A Constituição tem efeito geral, todo mundo tem que observar. Agora, vinculante mesmo, além do geral, só as decisões do Supremo, né? Porque elas criam uma série de embaraços e de situações e de regimes jurídicos que só elas, decisões do Supremo, têm, né? Então, nós fomos, digamos, ampliando ainda mais. Nós quem? Né? Alguém deve estar se perguntando, mas nós quem? Nós, como sociedade, e o próprio Congresso Nacional. Essa ampliação de poderes do Supremo Tribunal Federal no Brasil veio com a Constituição de 88, então é constituinte, né, de 87 e 88, e depois ela foi ampliada, ela foi sendo ampliada pelo próprio Congresso. A emenda constitucional 45, né, a reforma do judiciário, ampliou enormemente os poderes do Supremo Tribunal Federal. Depois nós tivemos leis, né, como a Lei 9868, a Lei 9882, que são a Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Lei da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. As duas leis são de 99, que também ampliaram o poder do Supremo, né? Depois nós tivemos a Lei da Súmula Vinculante, os precedentes, o Código de Processo Civil, inclusive, também amplia, né, poderes do Supremo e do Judiciário, do juiz em geral. Então, nós temos digamos assim, uma contribuição decisiva, apesar de pontualmente poder haver alguma reação no Congresso contra poderes do Supremo. Aliás, estamos vendo isso na última semana no Brasil, mas no contexto geral, na realidade dos fatos e do que efetivamente é aprovado pelo Congresso, né, no placar final, quem tem sempre saído com maiores poderes, graças ao Congresso, é o Supremo, né, oficialmente falando, em termos de leis, em termos de novos mecanismos, né? Então, nós passamos a ter um Supremo Tribunal Federal com grande poder, né? E ele tem exercido esses poderes. Isso é o mais importante, né? Porque poderia haver tantos poderes e serem eles absolutamente esquecidos ou pouco utilizados, né? Então, uma coisa não leva à outra. Nós temos não só uma gama infinita aí de poderes atribuídos ao Supremo, como o Supremo os exerce. Aliás, muitos analistas acham que que o Supremo chega até a exercê-los de maneira excessiva, né, além da conta, ou com um certo abuso. A verdade é que há tantos poderes que é difícil até falar em abuso, né? Então, eu digo que houve uma transformação no Brasil. A Constituição de 88 transformou o que era o Supremo de desconhecido em posição de destaque, num tribunal com posição de destaque. Ele assumiu, na prática, essa posição, portanto, houve essa mudança, né? Ele se torna, o Supremo e o Judiciário em geral, aliás, né, se tornam
agentes centrais na prestação de direitos sociais no Brasil, direitos sociais que são recorrentemente rejeitados, recusados, dilacerados pelo Poder Executivo, pelos poderes executivos e pelos parlamentos brasileiros. Então, estou falando de um período anterior. O Judiciário, no geral, foi responsável por grande parte dos avanços nos direitos sociais brasileiros, né, após a Constituição de 88, fortaleceu ainda mais os seus poderes e a sua legitimidade, né, recebeu mais poderes, recebeu mais instrumentos. Eu lembro aqui da ADPF, que eu já mencionei, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Este instrumento permitiu ao Supremo, por exemplo, resolver algumas das questões mais controvertidas na sociedade brasileira. Foram resolvidas pela ADPF, um instrumento legítimo do Supremo, né? Então, as questões do aborto, pesquisa com célula-tronco embrionária, a união civil de pessoas do mesmo sexo, as cotas nas universidades, o chamado Estado de Coisas Inconstitucional, que é um outro instrumento criado na Colômbia, que nós incorporamos pela via da ADPF, a lei da anistia, né, a marcha da maconha, a legalização do jogo de azar, tudo isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF, de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Mas não é só, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, passou a assumir uma posição, e conversávamos inclusive sobre isso antes dessa minha fala, ele passou a tomar decisões de governo na área da saúde, né? Ele passou a gerir a pasta da saúde, vamos dizer assim, sem dizer outra, porque não há tempo de falar de todas as outras atividades nas quais o Supremo acabou se metendo, né? Mas fico só com essa, né, para demonstrar como nós municiamos, sim, o Supremo Tribunal Federal, como o Supremo Tribunal Federal tem tido uma posição de destaque na realização da democracia, né, falar de direitos sociais, implementação de direitos, especialmente numa sociedade que é uma sociedade da periferia, né, do capitalismo, queiramos ou não, gostemos ou não, né, que é uma sociedade que de ano a ano aumenta o número de miseráveis, né? Não estamos nem falando de pessoas pobres, estamos falando de pessoas abaixo da linha da pobreza, né? Falar na realização dos direitos sociais pelo Estado é essencial, independente, obviamente, estamos falando do capitalismo, sim, né? Mas estamos falando sobretudo da Constituição, é o que determina a Constituição, né? E aí entra a saúde, sem dúvida alguma, no meu modo de ver, entra a questão da realização do trabalho, né, e assim por diante, a questão, claro, econômica, também entra nesse aspecto, né, e o Supremo tem tomado essas decisões, se nós concordamos com acerto ou não, é outra discussão, né, assim como também, se essas decisões tivessem sido tomadas por outras instâncias políticas, também poderíamos concordar ou discordar, né, das decisões, mas a verdade, que é o meu ponto aqui hoje, é o de que nós, digamos, possamos entender, né, o contexto todo que nos fez chegar a esse ponto, né, que é um contexto do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista comparado, né, que é esse contexto de exacerbamento da posição do próprio judiciário, como dizia o Mauro Capelletti, né, esse outro gigante, e mais especificamente, no nosso caso, do Supremo Tribunal Federal, que está dentro do judiciário ou dos tribunais constitucionais no mundo, que nem sempre, quase nunca estão dentro do judiciário, mas que exercem jurisdição, né, jurisdição constitucional. Mas de alguma maneira, e aí com isso eu finalizo, prometo, professor Douglas, ministro, já prometi mais uma vez, mas agora é verdade, eu vou finalizar com uma última abordagem, é que aonde nós vamos parar, né, que essa é a grande pergunta que todos se fazem, né, e eu não quero fazer futurologia, porque o risco é grande, né, na futurologia, mas eu só quero trazer aqui alguns elementos rápidos de outros países que adotaram esse caminho, né, que caminho? O caminho
em que nós passamos a ter um tribunal super poderoso, né, talvez com excesso de participação, com excesso de exposição, uma exposição para a qual esses tribunais não foram preparados, não foram concebidos para estarem expostos à luta política, por exemplo, né? Isso é muito deletério para a posição dos tribunais, desses tribunais. Então, se nós olharmos para outros países, e aí eu poderia mencionar países em que ocorreram situações lamentáveis, como a Hungria, né? O professor Douglas conhece essas situações, a Hungria, que teve um tribunal extremamente progressista, vanguardista, atuou de maneira intensa, chegou a praticamente se dizia que governava o país, que o presidente do Tribunal Constitucional governava o país, não era o presidente do país que fazia isso. Houve uma mudança brusca, né? Com o passar do tempo, esse processo de democratização com esse tipo de situação foi se deteriorando, houve uma resposta política, foi tendo uma resposta política progressiva e avassaladora sobre o tribunal, tanto que depois todas as decisões do tribunal chegaram a ser anuladas por emendas, os integrantes foram depostos, né, hoje é uma corte totalmente inexpressiva. Mesma coisa aconteceu com o Tribunal da África do Sul, um tribunal que chegou a rejeitar a Constituição vinda da Constituinte, né, mandou a Constituinte escrever uma outra Constituição melhor, né, é um tribunal que tem esse poder, é um tribunal que acaba se posicionando acima da própria sociedade, né, então um poder tremendo, né, foi até obedecido nesse ponto, mas depois houve da mesma maneira, houve esses excessos, isso tudo foi sendo respondido pela política, pela pressão política, né, pelas forças sociais que atuaram intensamente, e hoje é um tribunal que é extremamente reservado e procura, sobretudo, não tomar decisões que envolvam disputas políticas, né, não toma essas, deixa que elas sejam tomadas pelo parlamento, portanto se tornou um tribunal fraco, né, vamos dizer assim, tribunal fraco. Um tribunal extremamente forte vai para um tribunal fraco. Esse é um risco, né, que nós precisamos evitar, né, que a gente não corra, não caia numa situação extrema também, de outro extremismo, que é da falta de uma justiça constitucional, de uma jurisdição constitucional apropriada, porque isso também seria extremamente ruim para a nossa democracia, para o nosso processo civilizatório no Brasil, né, para a nossa caminhada. Né, então, nem um extremo, nem o outro. Quer dizer, não vamos fechar o Supremo, porque isso não faria sentido nenhum numa democracia, né, mas também não é o caso de o Supremo atuar como se fosse governante, né, o único governante do país. Né. Evidentemente que no nosso caso nós temos outras peculiaridades, eu estou falando aqui de uma maneira geral, né, não quero entrar agora em pontos mais específicos, que talvez justifiquem uma atuação pontual do Supremo, que tem ocorrido recentemente. Eu acho até que isto tem sido positivo do ponto de vista de que situações de extrema urgência que nós estamos vivendo hoje, né, acabam demandando essas respostas urgentes do Supremo. Estamos no meio de uma pandemia que tem se intensificado, lamentavelmente, pelos números apresentados, inclusive oficialmente, né, e é preciso realmente tomar as rédeas desse processo de controle e de gerenciamento da situação. Agora, estou falando de um ponto de vista geral, nessa minha exposição, né, professor Douglas, que eu acho que nós não devemos caminhar para que o Supremo se posicione como governante do país, né, que eventualmente isto ocorra em situações específicas, no sentido de dar respostas, e ele é sempre demandado para isso, não podemos esquecer isso, né, que ele não faz isso de ofício, isso realmente é um princípio importante, até outro dia discutia isso, no âmbito da comissão que foi criada pelo Congresso Nacional, que eu tenho a honra até de participar, o professor Douglas sabe disso, para elaborar uma nova lei de processo constitucional, né, ou seja, uma lei da jurisdição constitucional, né, até a gente discutir isso, de fato, a questão
ele não atua de ofício, a gente tem que lembrar que é sempre alguém, geralmente alguma organização da sociedade, a própria sociedade, portanto, que muitas vezes pede ao judiciário essa intervenção, né? E claro, o judiciário, o Supremo, no nosso caso de hoje, tem que fazer essa ponderação, que é muito importante, né, para que não passe a falar sobre tudo e sobre todos, acima de tudo, né? É isso, professor Douglas, ministro Douglas, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de expor algumas ideias, talvez algumas delas eu tenha feito ouvir novamente, algo que já tinha ouvido, né? Mas acho que é uma discussão sempre importante, cada vez mais a gente percebe que essa é a discussão por trás de muitas das notícias que estão aí, muitas delas não têm ciência, não têm consciência, né, da profundidade, da verticalidade que existe em termos de assumir uma posição ou outra, né? Então, agradeço ao IESB por essa oportunidade de poder vir aqui tentar esclarecer um pouco ou tentar trazer alguns elementos, né, que sirvam para que, a partir deles, cada um possa construir a sua própria posição, a sua ideia, né? É importante, estamos na academia, estamos aqui sempre perseguindo a ciência, né? Então, o que é importante é que a gente possa ter estes elementos de reflexão para poder assumir posições. Do contrário, né, nada nos diferenciaria daqueles que apenas têm uma ideia sem qualquer outro tipo de fundamento, sem qualquer vinculação real com nada, né? Então, muito obrigado, professor. E a todos, claro, né, que tiveram aqui a paciência de me ouvir durante todo esse período. Professor André, eu diria que foi um privilégio para todos nós poder ouvi-lo ao longo dessa última hora, 1 hora e pouquinho, considerações muito ricas, muito importantes, muito atuais acerca do momento que nós estamos vivendo. Estou convencido de que essas considerações são mesmo dignas de uma aula magna. Muito obrigado, fomos brindados com uma aula magna. Com certeza, professor, os alunos saem daqui com muitas sementes plantadas, sementes reflexivas. E a boa exposição é essa, que deixa uma série de questionamentos, apresenta muito conteúdo e, na sua exposição, fiel às melhores tradições acadêmicas, trouxe a base histórica, teórica da jurisdição constitucional, referindo a Marbury versus Madison, referindo a Hans Kelsen, avançando para os desafios experimentados em nível mundial em torno da jurisdição constitucional, o estudo do Tribunal Federal Constitucional Alemão, da sua importância nessa nova arquitetura que se edificou a partir do segundo pós-guerra, e fechando com chave de ouro, mostrando os desafios que nós temos aqui no Brasil, especialmente para o Supremo Tribunal Federal, que parece ainda transitar em busca de uma identidade. Nem um oráculo da República ou da Constituição, mas sem renunciar a essa função importante de defesa da própria Constituição, sem romper com a noção de separação de poderes e sem, de igual modo, deixar de promover a necessária defesa dos direitos e garantias fundamentais. O nosso tempo, professor André, infelizmente, não é tão rico. Nossos alunos têm o compromisso conosco até às 11 horas. Nós teríamos aí alguns instantes para alguma questão, mas eu preciso registrar e agradecer a presença dos professores Ani Ávila Assunção, Alexandre Agra Belmonte, Ulisses Borges Rezende e Miguel Ivan, além do professor Márcio Evangelista, que inclusive fez um questionamento no chat, mas o tempo não permitirá que possamos nos debruçar sobre ele. Mas, professor André, eu quero, quem sabe, renovar aqui o convite para uma ocasião futura, retornar ao nosso convívio e avançar com considerações adicionais acerca desses desafios que se colocam para a jurisdição constitucional no Brasil e no mundo. Há pouco mencionava sobre essa comissão que foi criada para regulamentar, quem sabe, propor uma nova lei de processo constitucional, um tema relevantíssimo. De igual modo, precisamos também, para os alunos, isso é muito interessante, discutir esses critérios de seleção dos ministros do Supremo. É algo que parece para nós um pouco aborrecido, né, um tema que sempre vem à pauta,
mas que tem a sua relevância, tem o seu significado, sobretudo porque vai impactar de igual modo a forma como as decisões são proferidas. Mas eu confesso, professor André, particularmente, que fiquei muito feliz com a referência ao Michel Rosenfeld, na perspectiva, no recorte sociológico, mostrando que a identidade cultural é algo essencial para que haja uma maior acomodação, uma maior tranquilidade para o exercício da jurisdição constitucional. Nós sempre olhamos para a Suprema Corte Americana, é um país realmente plural, muito dividido em questões morais. Olhamos para a experiência alemã, um país com mais homogeneidade, e pensamos no nosso caso, né, o Brasil. Será que a nossa Suprema Corte tem servido bem à sociedade? É uma pergunta que fica no ar. Tantas são as críticas, tantos são os questionamentos. Espero, professor André, poder, no futuro próximo, contar com sua presença uma vez mais entre nós. E eu preciso, lamentavelmente, encerrar o nosso encontro. Eu abriria a palavra para as suas considerações finais. Professor Douglas, eu só posso agradecer, pedir, então, desculpas de não termos agora tempo, né, para poder fazer esse pequeno debate. Fico à disposição para um outro momento, quem sabe, né, a gente possa retornar. É um assunto que interessa a todos e gera sempre um bom debate, né. Queria cumprimentar o IESB pela excelência também dos seus professores, né. Espero que os alunos e os alunos tenham aqui essa perspectiva que possam aproveitar, né? Aproveitem ao máximo, aproveitem esse esforço, a qualidade dos seus docentes, né? Porque isso é muito importante, vai fazer diferença na carreira de todos e sobretudo, né? Acreditem e perseverem na questão da ciência, né? É isso que a gente faz na academia, e é isso que é o mais importante nesses momentos em que muitas vezes parece que é mais oportuno simplesmente fazer o jogo né, de estar num ponto, ou estar com determinada turma, ou com determinado bloco de ideias, né? O mais importante, de fato, é entender o que está por trás, o que está, em termos teóricos, sendo discutido, quais são as implicações, quais são as possíveis consequências, né? Para isso, não é só realmente estudando, levando a sério aqui a faculdade, né? Então, também cumprimento todas e todos, especialmente os professores. Muito obrigado, professor Douglas. Obrigado, professor André. Uma alegria, uma honra tê-lo conosco nesta manhã. E, para encerrar, eu preciso agradecer, finalmente, aos nossos queridos alunos que nos prestigiaram. Eu vejo no chat aqui uma série de questionamentos, alunos já querem a gravação para revê-la, e, de fato, merece ser repassada essa aula magna, com muita informação, informações muito ricas, que nos habilitam a compreender melhor esse fenômeno que é a jurisdição constitucional, na sua articulação com esse ideal democrático. Professor André, muito obrigado, desejo muita saúde, muita paz e mais sucesso. Muito obrigado, bom dia a todos. Nossos alunos. Está encerrado o nosso encontro. Bom dia, uma ótima semana a todos.